empresa Serprel Consultoria, que desenvolve um trabalho voltado em todas as ferramentas necessárias ao funcionamento dos entes públicos, seja no poder legislativo ou executivo, nas diversas esferas de governo, fechou parceria com a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso e disponibiliza a todas as câmaras, com esta linha de atuação, suavizar as tarefas executadas pelos técnicos encarregados pelos serviços contábeis, incluindo a administração orçamentária e a administração financeira, como também as atividades de gestão de pessoal, de administração tributária e muitas outras, contribuindo de certa forma para a humanização desses serviços. Presidente da Academia Mato Grossense de Direito Constitucional e consultor da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Dr. Zaluir Pedro Assad, que presta serviços à empresa, explicou detalhadamente que o foco principal é de as câmaras municipais adequarem as suas leis orgânicas e os regimentos internos. Nós temos que entender algo muito importante, que nós inclusive fizemos um debate aprofundado lá na academia, que é a questão das leis orgânicas municipais. E que não se tem uma percepção exata dessa dimensão. Dentro da história republicana, desde a história republicana do Império e da República, nós fizemos um estudo que o município só passou a ser ente federado após a Constituição de 1988. Antes disso, o município era considerado uma espécie de apêndice do Estado. E foi introduzido, então, essa alteração na Constituição, no seu artigo 18 da Constituição Federal, no finalzinho da Constituinte de 88. Então, existe parte da Constituição que ainda não reconheceu o município como um ente federado. E esse é um dos grandes problemas que o municipalismo brasileiro enfrenta. Tanto que parte da Constituição, ao se referir ao município, falou em lei orgânica municipal. Sendo que, na verdade, é a Constituição municipal como ente federado. Lei orgânica exatamente como era tratado antes de 88, quando o município não era considerado ainda seu ente federado. Então, diante desse quadro, o que nós temos hoje como um problema muito sério? As leis orgânicas municipais, pelo menos a maioria das que eu conheço, existe uma defasagem muito grande diante do que comanda a Constituição do Estado e a Constituição Federal. E isso faz com que os municípios eles fiquem num processo de sentimento de inferioridade, como se a União fosse mais que o município, sendo que, na verdade, a União, o Estado e o município, em termos constitucionais hoje, eles estão no mesmo nível. O que se distingue aí são as competências. Então, esse fator de se reavaliar as leis orgânicas municipais sob o ponto de vista e sob o ângulo da Constituição Municipal é fundamental para que o município possa ter uma nova configuração dentro da República Federativa do Brasil. A Constituição Federal, existem normas que são de repetição obrigatória. O município tem que ter na sua lei orgânica / Constituição Municipal essas normas de repetição. Agora, cada município depois tem as suas particularidades que devem ser inseridas dentro da Constituição Municipal, lei orgânica, para que haja efetivamente uma participação da sociedade dentro do que se possa enxergar como ente federado, né? E isso é um fator extremamente importante. Períodos, é o seguinte, a primeira coisa que temos que fazer o Mato Grosso é um estado que tem muitos municípios novos, mas mesmo assim, a Constituição Federal já recebeu mais de 70 emendas desde que ela foi promulgada em 1988. A Constituição do Estado, desde que esse ano está fazendo 25 anos, já recebeu mais de 66 emendas. Então, torna-se necessário que a lei orgânica municipal, que eu chamo de Constituição Municipal,
no seu conteúdo, essas alterações feitas na Constituição Estadual e na Constituição Federal estejam em sintonia dentro da Lei Orgânica Municipal. Nós temos que entender que nós temos o deputado federal, o deputado estadual e, na verdade, o vereador hoje, dentro do estrutura constitucional, ele é um deputado municipal. Veja, o município legisla, o vereador, né, o deputado municipal, ele é um legislador. Ele tem competências legislativas, com competências específicas que só ele pode legislar. O estadual não pode, nem o federal pode legislar sobre aquilo que a Constituição diz, que é uma norma municipal. Então, o vereador hoje, ele é um legislador. Doutor Zolir, voltando nesse mesmo assunto, como é que o senhor vê? Eu gostaria que o senhor explicasse para o vereador que nos está nos assistindo agora a importância de uma lei orgânica referente à Constituição Federal. É exatamente o que eu já falei. A lei orgânica, ela tem que ser muito bem analisada e compatível com a Constituição Federal, porque no Estado Democrático de Direito, e que hoje está sendo chamado de Estado Constitucional, a Constituição é a norma máxima e que todas as outras normas são chamadas de infraconstitucional, elas têm que estar em consonância com a Constituição. Como nós temos, o Brasil hoje é uma república federativa, porque nós temos hoje a União, o Estado e o município, é fundamental que a lei orgânica municipal, que ainda algum deputado federal vai apresentar uma emenda ainda para que se corrija na Constituição Federal, e em vez de ser para corrigir de lei orgânica para a Constituição Municipal, que essa Constituição Municipal ela esteja com todos os dispositivos que a Constituição Federal. Vou dar um exemplo, a reeleição. Existem vários municípios que eu já vi. A lei orgânica do município não prevê a reeleição do prefeito. Então, isso é um exemplo que eu estou dando, que todo mundo conhece, que outras normas, por exemplo, a questão dos tributos. A Constituição Federal, ela teve alterações na parte que trata de tributos. E muitas leis orgânicas municipais, o que existe dentro da lei orgânica municipal não está de acordo com a Constituição Federal. Isso acontece o quê? Se amanhã ou depois qualquer contribuinte, qualquer munícipe questione aquela norma, ele vai causar problema para o município porque aquilo ali não está de acordo com a Constituição Federal. Então é necessário e imprescindível que seja feito esse trabalho dessa adequação. Porque o municipalismo, ele só vai se materializar na Constituição, na lei orgânica. Todo esse discurso que é feito do municipalismo, se nós não introduzirmos isso na Constituição Federal e na Constituição Estadual e na lei orgânica do município, ele fica numa situação de discurso. Entendeu? A distribuição dos recursos, por exemplo, basta ser feito uma alteração na Constituição Federal, na repartição tributária, que nós equacionamos esse problema. Nós não podemos não podemos esquecer que o município hoje é um ente federado, como o Estado e como a União. Sr. Zolir, antes de finalizar, eu quero perguntar ao senhor, o senhor acredita que essas falhas que ocorrem nas leis orgânicas pode ser um pouco de má informação do presidente que assume, uma má informação das assessorias que estão assessorando esse presidente? O que o senhor acredita que isso... Porque o custo, eu acredito que o custo não é elevado pela importância que vai ter o serviço, pela importância que vai gerar para o município. Olha, eu vou te dizer o seguinte, isso daí decorre de um processo histórico. O município, desde o Império até a Constituição de 88, não era considerado um ente federado. Então nós temos um inconsciente coletivo de que o município é um apêndice do Estado. Então eu não diria que
que seja incompetência, que seja desconhecimento, eu acho que é uma questão cultural. No momento que o constitucionalismo brasileiro começa a entender a sua importância, a sua validade, automaticamente chegarão nas câmaras municipais, chegarão nas prefeituras esse processo do ente federado do município. É um processo histórico e fundamental o trabalho pioneiro a nível de Brasil que o SEMAT está fazendo. Falo isso como um constitucionalista. E eu sempre falo assim, todo brasileiro, 99,9% das famílias brasileiras tem na sua casa a Bíblia. Mas eu não sei o percentual que tem na sua casa a lei orgânica do município, a Constituição do Estado e a Constituição brasileira, que é a lei dos homens. Então, o dia que o povo brasileiro começar a se atentar para esse conteúdo, eu tenho certeza que o Brasil vai evoluir demais. E o dia que as câmaras municipais, os prefeitos e o cidadão que mora no seu município começar a entender a importância da lei orgânica, nós vamos ter uma transformação muito grande nesse país.